Atlântico FM 105,1. Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM. Boa tarde, Rodrigo, meu companheiro de bancada. Boa tarde para o Azul, que está aqui conosco na operação de áudio hoje. Está começando mais um programa que coloca a universidade, a ciência, a arte e a cultura mais perto de você. E eu aproveito para lhe convidar a nos seguir no Instagram, @UFPANoar, e responder a nossa enquete do dia lá nos stories. Você também pode nos mandar recados e perguntas pelo direct desse Instagram. E qual é o tema de hoje, Rodrigo? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Azul. E boa tarde a todos os nossos ouvintes. O tema do FPA no ar dessa sexta-feira, 24 de outubro, é povos e comunidades tradicionais. No nosso primeiro bloco, vamos conhecer a trajetória histórica e o reconhecimento jurídico desses grupos no Brasil, refletindo sobre os desafios que enfrentam diante das pressões do agronegócio, do garimpo e das grandes obras que ameaçam seus territórios. No segundo bloco, a nossa conversa será com o professor Daniel dos Santos Fernandes, doutor em Ciências Sociais e Antropologia, e que vai nos ajudar a entender o que caracteriza esses povos. E no último bloco, como de costume, você confere a nossa agenda, com eventos e oportunidades que valorizam a diversidade e a sustentabilidade na Amazônia. Fique com a gente, o programa de hoje está especial. Dos povos e comunidades tradicionais no Brasil é resultado de um longo processo histórico de luta por visibilidade, direitos e também por território. Esse reconhecimento foi consolidado juridicamente com o Decreto número 6.040 de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o PNPCT. O objetivo central da política é garantir o desenvolvimento sustentável com respeito às identidades culturais e à autonomia desses povos, assegurando-lhes o acesso à terra, aos recursos naturais e às políticas públicas que sustentam sua reprodução física e também cultural. Trata-se de um marco legal que coloca no centro do debate a diversidade étnica e socioambiental do país, reconhecendo que a pluralidade de modos de vida é um patrimônio essencial do Brasil. Entretanto, quase 2 décadas depois da criação da PNPCT, esses mesmos povos continuam enfrentando ameaças crescentes aos seus territórios e modos de vida. O avanço do agronegócio, do garimpo ilegal e de grandes empreendimentos hidrelétricos tem provocado deslocamentos forçados, também contaminação dos rios e ainda perda de áreas sagradas e produtivas, sobretudo na Amazônia. Em muitos casos, lideranças indígenas, quilombolas e extrativistas são criminalizadas por defenderem os seus direitos e a preservação ambiental. Esses conflitos por terra, que se intensificam no Pará e em outros estados da região norte, revelam uma contradição persistente. Como garantir a proteção e o respeito aos modos de vida tradicionais diante das pressões econômicas e ambientais que avançam sobre os seus territórios? Segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, o Brasil abriga mais de 1.600.000 pessoas indígenas e conta com 8.441 localidades quilombolas reconhecidas. Esses números revelam a enorme diversidade cultural do país e a importância dos povos tradicionais na preservação dos ecossistemas e na transmissão de saberes ancestrais. No entanto, a presença e o reconhecimento desses povos ainda enfrentam desafios estruturais, especialmente no acesso à terra e às políticas públicas de proteção. A Fundação Cultural Palmares atua no processo de certificação das comunidades quilombolas, enquanto que a FUNAI é responsável por proteger e promover os direitos dos povos indígenas, papéis fundamentais diante de um cenário que exige políticas interinstitucionais para garantir o cumprimento da Constituição e da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, Paula. Mas quando observamos a realidade desses territórios, percebemos que o reconhecimento legal muitas vezes ainda não é suficiente para garantir segurança e dignidade a essas populações. De acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra, ou CPT, de 2024, o Brasil registrou 1.768 conflitos por terra no último ano.
sendo 1.680 classificados como conflitos violentos. Os estados com maior número de ocorrências são Maranhão, Pará, Bahia e Rondônia, regiões onde a disputa pelo território se cruza com a expansão do agronegócio, da mineração e da exploração de madeira. Esses dados evidenciam a resistência dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas. Então, mais do que estatísticas, esses números expressam vidas, culturas e modos de existência que sustentam a biodiversidade brasileira e desafiam modelos de desenvolvimento que ignoram a justiça socioambiental. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a PNPCT, a qual a Paula já citou no início do programa, define esses grupos como culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando e utilizando territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa e econômica. Essa definição rompe com a ideia de homogeneidade cultural e reconhece que os modos de vida tradicionais são fundamentais para a manutenção da diversidade sociocultural e ambiental do país. Assim, falar em povos e comunidades tradicionais é reconhecer não apenas a ancestralidade, mas também o direito à autodeterminação, à terra e à reprodução de seus saberes, práticas e modos de vida que garantem a conservação dos ecossistemas e transmissão de conhecimento entre gerações. Nesse sentido, o antropólogo Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, de 1995, propõe a noção de etnodesenvolvimento, entendida como um processo de fortalecimento das comunidades a partir de suas próprias lógicas culturais e formas de organização, e não pela imposição de modelos externos de progresso. Essa perspectiva dialoga diretamente com a ecologia de saberes, defendida por Boaventura de Souza Santos, no artigo Para Além do Pensamento Abissal, das Linhas Globais a uma Ecologia de Saberes, de 2007, que valoriza o diálogo horizontal entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais, superando a hierarquia entre o saber acadêmico e o conhecimento produzido nas experiências comunitárias. Ambas as abordagens nos convidam a repensar o que chamamos de desenvolvimento e a reconhecer que há múltiplas formas de viver e produzir conhecimento em harmonia com a natureza. Paula, como a UFPA tem contribuído para o fomento da discussão sobre povos e comunidades tradicionais? Rodrigo, a UFPA tem um papel decisivo na valorização, na proteção e também na promoção dos saberes dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Um dos exemplos é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais, o GERA, da UFPA, que atua na formação docente voltada à educação das relações étnico-raciais e que contribuiu para a implementação da Lei nº 10.639 de 2003. O núcleo desenvolve projetos de pesquisa e extensão que fortalecem o protagonismo de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos nos espaços educacionais, promovendo uma prática pedagógica comprometida com a diversidade e com a justiça social. Outro exemplo é o nosso programa de pós-graduação em estudos antrópicos na Amazônia, daqui da UFPA Castanhal, que reúne linhas de pesquisa em etno-sociobiodiversidade e também etno-saberes e tecnologias sociais, abordando a relação entre cultura, território e meio ambiente. Já a Faculdade de Etnodiversidade, instalada no campus de Altamira, é pioneira na formação intercultural de professores indígenas e não indígenas, promovendo um diálogo entre diferentes sistemas de conhecimento e contribuindo também para a consolidação da educação diferenciada na Amazônia. Essas iniciativas reafirmam o compromisso da UFPA com a construção de uma universidade plural. FPA no ar. Ciência e arte para informar. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa de hoje e vamos receber o professor Daniel dos Santos Fernandes, doutor em Ciências Sociais e Antropologia pela Universidade Federal do Pará. Ele também é pesquisador externo no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, o NEAB, do IFPA Campus Tucuruí. É pesquisador colaborador no Laboratório de Antropização, LANTRO, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos da UFPA Castanhal. Associado efetivo na Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, também associado da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e também professor permanente do nosso PPG aqui de Castanhal.
O professor desenvolve pesquisas voltadas às comunidades tradicionais de ribeirinhas e pesqueiras, explorando as dimensões culturais, simbólicas e ambientais desses modos de vida. Por isso, ele vai nos ajudar a entender o que é que caracteriza esses povos, qual a sua importância cultural e ambiental e o que podemos aprender com os seus modos de vida. Professor Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no programa e já vamos à primeira pergunta. Professor, no Brasil, nós temos a categoria ampla de povos e comunidades tradicionais, que abarca os grupos sociais que possuem organização própria e também dependem de territórios e recursos naturais para a sua reprodução. O senhor concorda com esse conceito e o senhor acredita que não exista uma diferenciação entre esses grupos? Bem, o termo povos e comunidades tradicionais, ele tem uma coerência, até porque é uma construção que é provocada pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e da qual o Brasil é signatário. Face a essa provocação, aparece o decreto, lançado o decreto 6.040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o PNPCT, que categoriza povos e comunidades tradicionais. Os motivos que a gente acredita que essa categorização ela é válida, é um conceito válido, tem alguns motivos. Primeiro, a questão do nosso país ser signatário e, a partir de uma convenção, ele ser provocado ao reconhecimento legal internacional que validasse essas categorizações conceituais. O segundo possibilidade aí de um motivo plausível seria a questão do vínculo território-cultura, em que esses povos e comunidades tradicionais eles estão ligados, que engloba relação cultural e espiritual com esses recursos naturais localizados nos espaços ao qual essas categorias estão inseridas. Um terceiro motivo seria a autodeterminação, que vai buscar também essa questão do critério 69, da Convenção 169 da OIT, em que existe a possibilidade de conscientização própria da identidade desses povos e comunidades nesses espaços. Será que existe, então, uma diferenciação a partir desses povos e comunidades tradicionais? Acredito que não exista essa diferenciação, porque todos estão dentro de uma categoria maior que abarca uma vasta diversidade de povos que operam na questão cultural, na questão de sustentabilidade e uso da terra, muito parecido. O que vem categorizar alguma diferença é os povos originários, que seriam os povos indígenas, os povos que estariam só na questão cronológica mais distanciado um pouco do que a gente chama de comunidades e povos tradicionais, que são os povos originários, que são povos que estão aqui desde antes da chegada da colonização europeia. Já os grupos que pertencem aos povos e comunidades tradicionais, eles são formados após essa colonização, a exemplo dos povos de territórios ancestrais, ocasionados pela diáspora africana, e daí nós temos os quilombolas, e nessa construção de categoria de povos e comunidades tradicionais, nós temos os pescadores artesanais, os ribeirinhos, extrativistas, entre seringueiros, quebradeiras de babaçu e outros mais que contemplam esse decreto, que eu anteriormente falei, que é o decreto 6.040 de 2007. Então, existe uma lógica, uma coerência conceitual, e não havendo uma grande diferenciação desses
povos e populações povos e comunidades tradicionais, né? E a questão dos povos originários. A questão está só na cronologia. Entendi, professor. E em termos de Amazônia, como podemos considerar que essas populações concorrem para o uso sustentável da região? Bom, as populações tradicionais e povos indígenas, né, na Amazônia principalmente, elas são consideradas essenciais e vitais, né, para a conservação desse ambiente a qual elas estão instaladas e o uso sustentável da Amazônia, né, e que várias instituições, a exemplo da Embrapa, né, têm defendido através de experiência, né. E em que então estaria a contribuição, as formas de contribuição para o uso sustentável da Amazônia dessas comunidades e povos tradicionais? A primeira seria a própria formatação da conservação territorial a partir de territórios legalmente reconhecidos. A exemplos das TIs, que seriam terras indígenas, das TQs, que seriam terras quilombolas, das reservas extrativistas, conhecidas como RESEX, né? E que as quais notoriamente estudado e informado, né, e comprovado que apresentam as menores taxas de desmatamento, né? A exemplo disso, as terras indígenas na bacia da Amazônica brasileira tem cerca de 98% de sua vegetação ainda original intacta, uma proporção assim muito superior à de áreas privadas. A outra contribuição seria eles serem os guardiões da biodiversidade, né? Então, a partir até da própria legalização desses territoriais, dessas faixas territoriais, desses territórios legalmente instalados, onde eles estão instalados, né? Abriu aproximadamente 80% de uma biodiversidade remanescente do planeta, né? E só aí demonstra uma eficácia nos modos de vida e de manejo territorial dessas comunidades. A outra contribuição seria o conhecimento tradicional, que permanece a partir dessa perspectiva ecológica, né, entre essas populações e o meio ambiente, a partir do que a gente chama de conhecimentos tradicionais, né? Esses saberes ancestrais sobre o modo de manejo dessas áreas a qual eles ocupam, né, que estão instalados, o uso sustentável desses recursos, né, o conhecimento de plantas e animais, que são fundamentais para um desenvolvimento de modelos de bioeconomia e até pesquisas científicas das universidades e instituições que trabalham a partir desse campo de pesquisa. O outro motivo seria o próprio modelo de desenvolvimento proporcionado por eles, né, que pelos povos e populações tradicionais, bem como os povos originários, como foi essa pequena diferença, mas só dentro da formatação cronológica, né? Porque eles, a partir desse modelo de desenvolvimento dele, eles conseguem promover um desenvolvimento, né, que integra a criação de emprego e renda com a floresta em pé, que é o mais importante, né? Utilizando-se como fonte de insumos de forma que não comprometa a integridade desse espaço. Professor, quais são os conflitos e tensões existentes para a salvaguarda de saberes dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia e como podem ser minimizados? Bem, os povos e comunidades tradicionais têm um problema sério, né, na área da salvaguarda desses saberes, ter conflitos e tensões, né, que eles enfrentam, né, isso aí é bem notório. A própria mídia tradicional ela já quase que noticia diariamente essa questão, né, desse conflito e tensão a partir de ataques aos territórios e violência no campo agrário, né, pela exploração madeireira, pelo garimpo e tudo resultado de uma sobreposição de fazendas em territórios demarcados, né? E uma lógica de progresso, entre aspas, fundada no desmatamento e exploração de recursos
né, que entra em confronto direto com o modo de vida tradicional dessas populações, né? A outro ponto, uma discriminação de ponto de atenção, seria a própria gestão excludente das áreas protegidas. É impressionante isso, né? A criação e gestão das unidades de conservação, comumente, elas limitam o acesso a recursos de subsistência como caça, pesca, coleta, agricultura familiar, por meio de regras impostas, sem um diálogo profundo com as populações inseridas nessas unidades de conservação. A outra descrição desses conflitos seria a exclusão nos processos decisórios, né? Os povos e comunidades tradicionais são sistematicamente excluídos e marginalizados de todos esses processos de tomada de decisão sobre seus territórios, né? É como se eles fossem ingênuos e não tivessem condições de ajudar, né, nesse gerenciamento, nessa forma de planejamento do próprio espaço em que eles residem. O outro fator, né, que pode ser descrito desses conflitos são as ameaças culturais e burocráticas, né, a partir de revisionismos históricos e atuação de setores conservadores que buscam desterritorializar e deslegitimizar a identidade e o direito desses povos tradicionais. O exemplo mais próximo que nós tivemos foi o marco temporal, né, que até hoje está uma briga enorme, uma legislação que é conflitante e que prejudica sobremaneira os povos originários. Bem, como formas de minimização dessa questão do conflito em áreas de povos e comunidades tradicionais, bem como dos povos originários, eu acredito que teriam 3 fatores que poderiam minimizar essa questão desse conflito, né? Que seria, o primeiro lugar, uma garantia de direitos territoriais, né? Com aceleração de demarcações, titulação e proteção física dessas terras indígenas e quilombolas. Essa seria a primeira, né? A segunda seria uma cogestão e inclusão decisória para garantir a participação efetiva, né, dessas comunidades nesses processos de gestão dessas unidades de conservação, que muitas vezes elas são montadas, mas essa operacionalização dessa gestão, ela não valoriza a presença, realmente o fato deles terem capacidade de fazerem gestão da própria terra. E o outro seria a valorização e o apoio à bioeconomia, né? Que seria fortalecer cadeias produtivas, né, de bases sustentáveis a partir do extrativismo e agrofloresta, que valorizasse os saberes tradicionais e a biodiversidade. Seria, então, basicamente, sob meu ponto de vista, esses 3 pontos para minimizar essa questão de conflitos. Agora, pensando no momento atual, em novembro teremos a COP30 em Belém do Pará, evento de capital importância para a participação desses grupos sociais. Mesmo que haja um modelo que distancie as comunidades tradicionais das instâncias decisórias do evento, o senhor acredita que possa haver um protagonismo dessa população e o que esperar nesse sentido como resultado da COP30? Bem, a questão do protagonismo na COP30, né, dessas populações, essa COP em Belém do Pará, eu acredito que ela começa a tomar corpo a partir de alguns espaços, né? Espaços de encontro, espaços em que essas populações elas podem interagir interculturalmente, né? A exemplo da aldeia COP e desses espaços autônomos, né? Que propiciariam um espaço de resistência, um espaço de encontro, para fora desses limites institucionais, oficiais da própria conferência, né, como a Cúpula dos Povos. A outra questão que poderia favorecer esse protagonismo na COP seria declarações políticas unificadas desses povos e populações e povos originários, né? Então, a união entre esses povos indígenas e as comunidades tradicionais na elaboração de
declarações políticas coletivas, seria uma das proposições que poderá levar a um protagonismo dos povos e populações tradicionais. Outro ponto interessante seria a pressão, né, por credenciais e assentos nos espaços de decisão, né, que aí seria uma possibilidade de exigência de participação efetiva desses povos para decisões sobre financiamento climático e política de mitigação das áreas já prejudicadas desses povos e populações, bem como dos povos originários. E, como último ponto, né, seria o centramento da Amazônia, né? Os povos e comunidades tradicionais como força no debate climático, a centralização na realidade socioambiental da floresta, onde esses povos são os principais agentes de conservação. Eu acredito que expectativa, eu não sou muito a favor de expectativa, porque eu acredito que onde está a sociedade, grupos sociais, as coisas elas acontecem, né? Dependendo desse engajamento, dessas resistências, de uma maneira mais presencial. E assim, eu tenho apenas, né, a esperança, né, que realmente com esse grande número, né, e esses espaços independentes de encontro de povos e comunidades tradicionais, possa realmente essa COP30 ser de uma validade muito boa, né, e que realmente atenda algumas perspectivas, pelo menos, das necessidades da Amazônia legal. Muito obrigado, professor Daniel, pelos esclarecimentos valiosos que o senhor trouxe hoje. O FPA no ar fica à disposição para futuras conversas.